Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre matemática sobre múltiplos divisores. Aqui é o professor Márcio Teixeira de Abreu e esse assunto é de extrema importância. Ele será usado em operações de números racionais, MMC, MDC, radiciação, entre outras coisas. Nós vamos começar falando da tábua de Pitágoras, que é uma tábua de multiplicação. Eu aconselho vocês a fazerem um print da tela e colar isso na capa do caderno, porque ela é muito útil, principalmente para quem não sabe a tabuada de cor. O que a gente faz? Quando a gente quer saber a multiplicação de dois números, a gente verifica os seus fatores na linha e na coluna. O encontro da linha e da coluna resulta no número que procuramos. Por exemplo, no caso ali eu fiz 7, que é a linha, e 8, que é a coluna. 7 vezes 8, 56. Mas a tábua de Pitágoras não serve só para isso, não. Ela também revela outros fatos matemáticos, como a gente vai ver no seguir da aula. O primeiro, talvez mais interessante, são os quadrados perfeitos. Os quadrado perfeito são os números que têm raiz quadrada exata, os números reais que têm raiz quadrada exata. No caso da tábua de Pitágoras, eles se apresentam na diagonal. Então a gente pode ver que tanto na linha como na coluna os números são os mesmos. Então olha lá, 13 vezes 13 dá 169. Então a gente diz que a raiz de 169 é igual a 13, porque 13 ao quadrado é igual a 169. Vamos ver alguma coisa sobre os múltiplos de um número. Primeiro, o que é múltiplo de um número? Múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número por outros. Se a gente pegar a linha lá da tábua de Pitágoras, a gente vai ver os múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, por quê? 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, e assim sucessivamente. E vamos observar também que como a multiplicação tem dois fatores, então ó, o 0 também é múltiplo de 7, o 7 também é múltiplo de 1, o 14 também é múltiplo de 2 e o 21 também é múltiplo de 3. Como todo número multiplicado por 0 é igual a 0, então a gente pode considerar que o 0 é um múltiplo de todos os números. Em cada linha ou coluna da tábua, encontramos os múltiplos da linha guia. Então, ó, múltiplos de 7, quais são? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e vai por aí afora. Os múltiplos de 6, quais são? 6, 12, 24, 30, 36, 42, 48, 60, 66, 72 e vai por aí afora. Se a gente observar, ó, a gente vai ver que 42 é múltiplo de 7 e também múltiplo de 6. Aliás, 42 é múltiplo de vários outros números, tipo 0, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Esse conjunto a gente chama de conjunto de divisores de 42. Então, vamos ver quais são os múltiplos de 2. Às vezes é interessante, quando a gente está fazendo uma conta, ou resolvendo um problema, identificar, principalmente na fatoração, se um número é ou não múltiplo do outro. Existe uma maneira de se reconhecer, pelo menos até alguns números, né? Quais são os múltiplos de 2. Então, ó, os múltiplos de 2 são todos aqueles números que são pares, ou seja, que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eles são números divisíveis por 2. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, termina em 0.
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, são os números pares que a gente conhece lá desde a mais tenra idade. Então, por exemplo, lá, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terminou em 8, é um múltiplo de 2, dá para dividir por 2, sobra 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, termina em 2, nós dividimos por 2, o resto da divisão é 0. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, são números divididos por 2 também, porque termina em 4. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, vai por aí afora. Mas como que a gente pode saber, professor, qual é o múltiplo de 3 só olhando para o número assim? É simples. A soma sucessiva de seus valores absolutos resulta em 3, 6 ou 9. Olha aqui, ó. 12, por exemplo. 1 mais 2 é igual a 3. Então ele é divisível por 3. 36, 3 mais 6, 9. É divisível por 3. 60, 6 mais 0 é igual a 6. Ele é divisível por 3. 48, 4 mais 8 é igual a 12. 12 é 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então também é divisível por 3. Vamos pegar um número maior. 4, 5, 7, 62. É ou não divisível por 3? O que a gente faz? A gente vai somando. 4 mais 5, mais 7, mais 6, mais 2 é igual a 24. 24 é igual a 2 mais 4, que dá 6. Então ele é um número divisível por 3. Ou seja, 4, 5, 7, 62 é dividido por 3. O resultado dá 15.254 e sobra 0. Quais são os múltiplos de 6? Veja bem, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, para. 6 a gente não pode escrever como 2 vezes 3. Então, todos os múltiplos de 6 são aqueles que são divididos por 2, portanto são pares, e por 3, cuja soma dos valores é divisíveis por 3 ao mesmo tempo. Queremos saber se 4, 5, 7, 62 é ou não divisível por 6. Primeiro a gente verifica, ele é par? É, termina em 2, então ele é divisível por 2. Aí vamos ver a divisão por 3. 4, 5, mais 7, mais 6, mais 2 é igual a 24. 24 é igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Então, ó, a soma sucessiva de seus valores absolutos é igual a 6. Ele é divisível por 3. Então, ó, satisfeita a primeira condição, satisfeita a segunda condição. Isso quer dizer que, satisfeitas as condições, a gente pode afirmar que 4, 5, 7, 62 dividido por 6 é 767 e o resto é 0. Ou seja, 45.762 é um número divisível por 6. Quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, vai até 100. É bom a gente ver, eu coloquei aqui o 4 até 100, porque a regrinha é quando os dois últimos algarismos formam um divisor de 4, então esse número é um múltiplo de 4, ou seja, qualquer número que termine em 04, 08, 12, 16, 20, 400, termina em 00, é dividido por 4. 260, vamos ver, ó, 60 está lá na tabelinha, na linha? Tá, então ele é dividido por 4. 664, 64 está lá na tabelinha? Tá, então ele também é um número divisível por 4. Os múltiplos de 5 talvez seja o mais fácil de todos. Os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ou seja, os múltiplos de 5 são todos aqueles números que terminam em 0 ou 5. 400 termina em 0, é divisível por 5. 265 termina em 5. 11.245 termina em 5. Então são os divisores de 5. Múltiplos de 7. As continhas dos múltiplos de 7 são 7, 14, 21, 28, 35,
49, 56, vai por aí afora, ela é um pouquinho mais complicada de se identificar. Inclusive, a gente acha em alguns livros que é mais fácil fazer a conta. Bom, eu não acho isso. Por quê? Para a gente achar o número do 7, o que a gente faz? A gente pega o último número e multiplica por 2 e tira o número que sobrou, o resto do número. Então, por exemplo, queremos saber se o número 133 é múltiplo de 7. Ó, 133, a gente faz 13, que são as duas primeiras casas decimais, menos 2 vezes a unidade. Então, ó, 13 menos 2 vezes 3, dá 13 vezes 6 é 7. Portanto, 133 é múltiplo de 7. Às vezes, não dá de primeiro porque a gente não sabe. Então, por exemplo, eu quero saber se 1806 é um múltiplo de 7. Ou seja, se 1806 dividido por 7 dá 0. Então, a gente faz. A unidade é o 6. Então, ó, 180 menos 2 vezes 6. 180 menos 12 deu quanto? 168. Ah, professor, será que 168 é múltiplo de 7? Eu não sei. Vamos continuar a conta. A gente pega o 168, faz a mesma coisa, separa a unidade. Então vai ser 16 menos 2 vezes 8. Vai dar 16 menos 16, que vai dar 0. Ou seja, 1806 também é um múltiplo de 7. Quais são os múltiplos de 9? 9 não é 3 vezes 3? Ó, 9, 18, 27, 45. 3 não é a soma dos valores absolutos da 3? Então, ó, o do 9 vai ser a mesma coisa, só que eles têm que ser igual a 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. Ó, 1 mais 2 mais 3 dá 27. 27 mais 2 dá... Aliás, 27. 2 mais 7 é igual a 9. Quais são os múltiplos de 10? São aqueles que terminam em 0, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, vai por aí afora. Quando termina em 0, ou quando o logaritmo das unidades é igual a 0. Quais são os múltiplos de 11? Os múltiplos de 11. 11, 22, 33, 44, 55, 77, 99, 110, 121, 132, 143. Vamos observar uma coisa. Olha lá, vamos pegar lá. 1 menos 1 dá 0. 2 menos 2 dá 0. 3 menos 3 dá 0. 121. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 132. 1 menos 3 mais 2. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, ó, o número divisível por 11, quando as operações alternadas de soma e subtração entre seus valores absolutos e seus algarismos resultar em 0 ou em múltiplo de 11. Por exemplo, 187. 1 menos 8 mais 7. Então, ó, vai ficar menos 7 mais 7 é igual a 0. 64.779. O que eu faço? 6 menos 4 dá 2. 2 mais 7 dá 9. 9 menos 7 dá 2. 2 mais 9 é igual a 11. Então, 64.779 é um número divisível por 11. Ok? Existem outras tabelinhas na internet, por 13, por 15. Ela é muito interessante quando a gente trabalha com números primos. Os números primos são aqueles números que são divisíveis somente por 1 e por eles mesmos. Tipo 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23. Esses números são todos primos. Eles são infinitos.
e são considerados tijolos da matemática. Por que tijolo da matemática? Porque qualquer número pode ser escrito na decomposição de fatores primos, certo? Então, por exemplo, o número 420 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, ok? E usar isso em algumas operações que a gente vai ver. Atualmente, esses números primos são muito usados em criptografia de computadores e celulares. Então, quando a mensagem vai para o ar, você tem uma chave primária, uma chave secundária, mas esse é assunto de informática, tá? Então, atualmente, as chamadas chaves fortes de criptografia, elas trabalham com números primos de 128 casas decimais. Na próxima videoaula, a gente vai conhecer quais são os divisores de um número qualquer e vai aprender a fazer a decomposição dos números em fatores primos, tá? Se vocês gostaram da aula, faz a inscrição no canal e dá um like lá. Um abraço do professor Márcio.